E aí galera, sou o professor André Branco, estou de volta aqui falando sobre redação da FUVEST. No último vídeo eu falei um pouco sobre os critérios, de correção da FUVEST. E nesse agora eu vou falar sobre o desenvolvimento do tema. Quais são as estratégias para conseguir pelo menos ali uma boa competitividade no primeiro critério, no segundo, no terceiro, principalmente no primeiro, em relação ao fato de que o primeiro critério ele tem peso 4 e os outros critérios têm peso 3, embora sejam todos muitíssimo importantes, claro. Mas o primeiro, claro, visa aquele aprofundamento de análise que nós discutimos no vídeo anterior. Então eu trouxe aqui para a nossa discussão, para o nosso treinamento, eu vou deixar disponível esse material, inclusive, com os textos de apoio, com os textos motivadores e com o tema, beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link aí para vocês terem acesso à elaboração desse tema. E o tema ele é o seguinte: nós temos aí uma data simbólica, uma data não simbólica, mas uma data significativa que diz respeito à internet, e são 50 anos de internet, desde a criação ali da Alphanet e tal, aquele sistema nos Estados Unidos para compartilhar dados de pesquisa e tal. Então, o tema ele é o seguinte: como 50 anos de internet afetaram a memória no mundo contemporâneo. Como os 50 anos de internet afetaram a memória no mundo contemporâneo. É claro que o primeiro passo é sempre observar o tema, a proposta em si, o comando. Todo mundo vai fazer isso, é óbvio, quem está fazendo a prova, evidentemente, vai buscar o tema num primeiro momento. Vai olhar, vai querer saber qual é. Não tem aquele modo de texto e tal, texto de apoio. Mas nós vamos naquilo que está num destaque um pouco maior. A gente está querendo saber o que estão pedindo para a gente, cara? Então tem aquela expectativa, a gente vai olhar lá no comando mesmo. Olhou o comando? A nossa orientação anterior era a seguinte: olha, vamos lá começar a elaborar um esqueleto da introdução do texto, certo? Então, a gente tem que pensar assim: se o tema é como 50 anos de internet afetaram a memória no mundo contemporâneo, eu vou ter que pegar as expressões chaves ali desse comando, no caso, internet, memória, beleza? Mundo contemporâneo, isso é relevante, é importante pra caramba também. E aí eu vou começar a pensar assim: primeiro, qual que é o assunto, Então, internet. Eu vou colocando ali as palavras que me vierem à cabeça para eu já começar a pensar numa primeira frase a partir da qual eu vou iniciar o meu texto, certo? Então, eu posso pensar em internet mesmo, redes sociais, Posso pensar em tecnologia, comunicação, informação. Eu pego a palavrinha ali, internet, que é uma palavra significativa, coloco no papel. E as palavras que me vierem à cabeça a partir desse campo semântico, eu vou colocando ali embaixo, beleza? Eu tenho que apresentar o tema, E depois eu tenho que apresentar a tese. Então, em geral, o que aconteceu era o seguinte: nós já formulávamos pelo menos um esqueleto dessa introdução. Mas para a FUVEST é importantíssimo primeiro fazer uma lista de argumentos, ok? Porque essa lista me proporciona ali a possibilidade, a visão de aprofundamento, porque como eu disse antes no vídeo anterior, eu não posso apenas trabalhar com exposições, Então eu tenho lá, eu vou ter exemplos, de como a internet afeta a memória no mundo contemporâneo, eu vou ter evidências, eu vou ter as redes sociais, eu vou ter o próprio Facebook, o Instagram, o Google, Como que as pessoas lidam com a memória hoje em dia a partir dessas ferramentas. São evidências. Eu posso expor essas evidências, mas a FUVEST deixa muito claro que isso não é o suficiente, que você precisa analisar e que você tem que aprofundar. Então, o primeiro passo não será agora fazer ali o esqueleto da introdução, não. Vamos primeiro fazer uma elaboração de uma listinha de argumentos, a partir da coletânea, dos textos motivadores. O que eu coloquei como texto motivador, que eu pus ali como texto motivador, o primeiro texto é o seguinte: o primeiro texto, inclusive, é um texto que cai como leitura obrigatória pro vestibular da FUVEST do livro Claro Enigma, do grande Carlos Drummond de Andrade, certo? Aliás, o livro Claro Enigma é um tema que vai aparecer nas 6 partes do livro de maneira bastante recorrente, que
que aliás é um tema geral, né, a partir do qual nós podemos analisar grande parte dos poemas, é o tempo, né? Então tem uma relação muito forte com esse tipo de tema aí, como que a memória foi afetada pelos 50 anos de internet. Então o primeiro texto é o texto Memória, do Drummond. Amar o perdido, deixa confundido este coração, nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então esse tema esse texto, aliás, esse poema é um poema que ele vai trazer à tona um tema universalista até, né? Que é a ideia de que a nossa memória ela pode idealizar as coisas do passado, de maneira que nós às vezes nem sentimos tanto assim o presente e acabamos nos prendendo de maneira muito afetiva àquilo que representa o passado. Acontece que o texto, eu preciso fazer uma leitura dele, eu preciso dialogar com ele, né? Não é simplesmente ali utilizar de maneira deliberada um recorte do texto, não é assim. O que ele quer dizer especificamente? Esse texto ele quer dizer que a nossa memória ela pode transformar o passado de alguma forma, né? Então, de repente, eu acredito que o passado foi melhor, porque quando eu me lembro do passado, eu não vou me lembrar dos problemas do passado, né? Por isso que as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Eu tenho a impressão de que o passado, quando eu vivencio o presente, eu percebo que o presente me traz problemas, me traz desconforto, né? Me traz adversidades, me traz obstáculos, eu vou acreditar que o passado é melhor, né? Porque eu vou lembrar do passado de maneira nostálgica. Eu vou esquecer que no passado havia também as mesmas adversidades, os mesmos obstáculos, os mesmos problemas, as mesmas frustrações, e eu vou lembrar das coisas boas. Então isso quer dizer que quando eu me lembro do passado, eu me lembro de uma maneira em que eu vou reconstruindo, né, esse passado, certo? Então a memória, ela tem essa capacidade, diria assim, de transformar o passado em algo que foi, de repente, positivo, né? E, claro, né, todos os tempos têm as suas positividades, as suas negatividades, mas a memória ela tem às vezes ela pode idealizar o passado de modo que dá a impressão de que ele é melhor que o presente, beleza? O segundo texto ele traz a ideia do Sócrates sobre a escrita, que é fundamental para desenvolver esse tema. Porque a internet, o que ela vai fazer conosco hoje? Se eu preciso registrar alguma coisa, eu registro, mas em geral, se a internet pode me ajudar a registrar isso, eu não vou usar a minha memória, né? Eu vou delegar isso à própria internet, às redes sociais, ao Google, à minha agenda, né? E o Sócrates ele dizia que a ideia dele sobre a escrita naquele momento é de que a escrita ela vai trazer um registro frio, né, das impressões e do conhecimento. E o conhecimento ele só poderia realmente ser absorvido caso não houvesse essa frieza que a escrita traz para o registro em si. Então, se eu relato oralmente um determinado conhecimento, eu tenho uma relação com esse conhecimento que é uma relação muito mais íntima, né? Uma relação muito mais profunda do que a relação que o texto escrito vai trazer para mim com aquele conhecimento, em relação àquele conhecimento. Então, para ele, né, a escrita era prejudicial no sentido de certa forma, prejudicar essa relação subjetiva, essa relação mais íntima do homem com o conhecimento. Essa relação mais subjetiva e íntima, para ele, era uma relação dada pela memória, não pela escrita. Né? A escrita é assim. Se eu posso escrever, se eu posso registrar, eu não vou exercitar a minha memória. Eu vou deixar a minha memória para outras coisas. Né? Então, tipo, eu aprendi alguma coisa aqui agora, então vou escrever esse negócio aqui, beleza? Vou registrar ali no meu caderninho, vou tomar nota desse negócio. E quando eu tomo nota, eu já estou ali treinando meu cérebro para não se preocupar em memorizar aquilo. Porque eu já tenho um mecanismo externo a mim que faz isso, né? A analogia com a internet, vocês já estão percebendo, ela é muito forte, né? A analogia com a nossa forma de captar o mundo hoje é muito forte. Claro que a escrita, ela trouxe a possibilidade de avanço, de democratização do conhecimento, que era uma coisa que, claro que Sócrates naquela época não poderia prever, né? Mas as ideias dele sobre a escrita são muito pertinentes ao modo como nós exercitamos a nossa memória hoje, certo? Então,
como que nós percebemos o mundo? Será que essa percepção do mundo ela é uma percepção mais profunda, uma percepção mais superficial, porque nós usamos a internet para perceber esse mundo? Essa é a analogia, essa é a sacada, né? Então, o segundo, o terceiro texto, eles lidam com isso. O terceiro texto, ele vai, é um texto um pouco mais contemporâneo, é um texto da Super Interessante, da editora Abril, né? Então, é aquele texto que ele vai falar que a nossa memória, ela vai registrar coisas, às vezes, que não são tão importantes assim, né? As coisas importantes pode ser que nós registremos de outras formas, pela internet no caso. E aí, quando eu registro as coisas mais significativas pela internet, o meu cérebro vai se ocupar com coisas que eventualmente são menos importantes. Então eu vou registrando e memorizando coisas cada vez menos importantes no meu cotidiano, né? Beleza? O texto 4 fala dos stories do Instagram. Como os stories representam essa ideia de memória fugidia, de memória que não persiste, né? De memória que ela se esvai, certo? Então, quando nós fazemos essa lista de argumentos, que é uma lista que vai aparecer aqui agora, ó, né? Que eu vou colocar aí na nossa... Eu vou colocar como imagem e tal, vou compartilhar, porque isso está tudo salvo como um PowerPoint, aí no caso fica mais fácil de nós organizarmos tudo isso. Então o primeiro passo é ver, né, no caso da FUVEST especificamente. Você olha para o comando, resumindo, fazendo um apanhado do que eu falei aqui, olhou para o comando, faz uma listinha de argumentos a partir dos textos e a partir do seu conhecimento de mundo. A partir dos textos com um diálogo mais profundo com esses textos, sem registrar superficialmente esses textos, mas pensando sobre eles, né? O que esse texto quer dizer, como é que eu posso buscar exemplos do que esse texto diz no meu mundo, né? Faço a listinha. Esse é o primeiro passo, beleza? Daqui a pouco a gente vai se encontrar novamente para fazer aí os próximos passos de elaboração do nosso treinamento aqui para esse tema especificamente. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.